Bom, pessoal, então vamos resolver a questão 5 da segunda fase da FUVEST 2020. Vamos dar uma olhada no enunciado, uma questão também de ecologia. A curva do gráfico mostra a variação da altura média de plantas durante a sucessão primária, em uma área na qual a vegetação nativa de floresta tropical úmida foi totalmente destruída pelo derrame de lava de um vulcão. No início da sucessão, o solo era composto por rocha nua, lava consolidada. Na parte superior do gráfico estão representadas 3 fases da sucessão 1, 2 e 3, e ele dá aí esse grafiquinho para a gente. Tudo bem? Um gráfico que mostra a altura média das plantas ao longo do tempo. Então, o que acontece com a altura média das plantinhas que estão crescendo aí? Uma questão clássica de ecologia envolvendo sucessão ecológica, uma sucessão primária, tudo bem? Porque havia lá uma floresta, mas com o derramamento de lava de vulcão, a vida foi totalmente extinta ali e, portanto, a gente tem aí uma sucessão que começa do zero, uma sucessão primária. Tudo bem? Vamos dar uma olhada, então, nos itens dessa questão. Bom, pessoal, item A dessa questão, questão 5, lembra, né? Os itens A costumam ser itens que demandam uma memorização, conceitos prévios, mas sem grandes análises. Então, vamos ler o enunciado. Ele diz o seguinte: cite, então esse é o comando da questão, um grupo de organismos pioneiros que possa ter predominado na fase 1 dessa sucessão. Beleza. A fase 1 de uma sucessão é aquilo que a gente chama de ecese. E o que marca essa fase? Bom, é o início da colonização de um ambiente no qual não existe ainda um substrato orgânico que possa dar sustentação a organismos. Então, você imagina na situação que ele colocou aí, que eu tinha lá uma floresta tropical que foi invadida por lava de vulcão e, portanto, dizimou completamente a vida presente nesse ambiente. Então, a sucessão vai ter que começar do zero. Então, você imagina que você tem lá, né, rocha nua, né, resultante lá da lava, certo? Esse ambiente é rocha. E a pergunta é, se eu não tenho nenhum substrato, né, com solo, alguma coisa nesse lugar, que tipo de ambiente, aliás, que tipo de organismo pode se fixar nesse ambiente? Bom, um candidato, e aí tem uma certa controvérsia com o enunciado, são os líquens. E por que eu estou falando que tem uma certa controvérsia com o enunciado? Veja, líquens são associações entre algas e fungos, certo? Portanto, não são plantas, por exemplo, que precisariam de um solo ou alguma coisa assim, sacou? Então, são associações mutualísticas entre algas e fungos. Então, só para você lembrar, num líquen eu vou ter uma alga associada a um fungo. Beleza. E como eu estou falando de uma associação mutualística, significa que a alga deve, eventualmente, beneficiar com a sua presença em alguma coisa o fungo, e o fungo deve representar, a presença do fungo deve representar um benefício para a alga. No que se dá? Como é que se dá esse benefício? Bom, vamos entender. Você lembra que fungos são heterotróficos, certo? Bom, se fungos são heterotróficos, precisam de uma fonte de alimento. E essa fonte de alimento é o excedente de glicose produzido pela alga. Tudo bem? Então, a alga, a presença da alga, leva à produção de um excedente de glicose, que é o que vai alimentar o fungo. Aí o fungo. Você lembra que fungos são emaranhados de filamentos chamados de hifas. Tudo bem ou não? E esses filamentos emaranhados retêm umidade. E essa umidade é fundamental para que a alga consiga se desenvolver nesse ambiente. Então, olha só, a umidade é aquilo que o fungo vai prover para a nossa querida alguinha. Tranquilo? Então, dessa forma, o fungo retendo a umidade e a alga produzindo um excedente de glicose, a gente tem uma associação de organismos que pode se instalar numa rocha nua, começo da sucessão, nesse caso. Tudo bem? Bom, pessoal, item B dessa questão, vamos dar uma olhada no que ele pedia lá no enunciado. No gráfico de sua folha de respostas, desenhe uma curva que represente a tendência quanto à biomassa da comunidade vegetal em relação ao tempo decorrido durante essa sucessão, indicando a sua fase climáxica. Tudo bem? Bom, se você lembrar lá do gráfico do enunciado,
o que ele dizia? Que o tamanho médio, a altura média das plantas nesse ambiente crescia muito discretamente até os 5 anos, crescia de forma exponencial até os 15 e a partir daí se estabilizava. A biomassa vegetal, que é o que ele quer que você desenhe, vai seguir essa mesma tendência. Então o gráfico seria alguma coisa assim, né? Olha só, um crescimento discreto até os 5 anos, um crescimento exponencial até os 15 e a partir daí uma estabilização. Tudo bem? Então um grafiquinho que seria alguma coisa parecida com isso. Tudo bem? Tranquilo? Então, olha só, além disso, ele pede para você indicar a sua fase climáxica. A fase de clímax numa sucessão é aquela na qual a biomassa vegetal, das comunidades vegetais naquele ambiente, não cresce mais. Tudo bem? Então, corresponde a esse patamar aqui. Isso aqui, então, seria a fase de clímax. Tudo bem? Ou fase climáxica. Seria esse pedaço aqui. Tudo bem para todo mundo? Beleza? Bacana. Bom, pessoal, item C dessa questão, vamos dar uma olhada no enunciado. Ele pergunta o seguinte: a que se deve o aumento na altura média das plantas na fase 2 e sua estabilização na fase 3? Tudo bem? Então, voltou aquele gráfico do enunciado, e aqui se deve essa variação na altura média na fase 2 e a estabilização na fase 3. Primeira pergunta. Segunda pergunta. Em qual ou quais fases da sucessão apresentadas no gráfico, a quantidade de oxigênio liberado pelas plantas por meio da fotossíntese é semelhante à quantidade de oxigênio utilizado por elas na respiração? Tudo bem? Então, vamos dar uma olhada na primeira parte da pergunta. Então, ele quer saber a que se deve o aumento da altura média na fase 2 e estabilização na fase 3. Vamos identificar essas fases. Fase 2. Bom, a fase 2 é essa aqui que a gente está olhando, vou marcar aqui em verdinho, tudo bem? É esse cara aqui, tudo bem? Tranquilo? Essa fase que eu estou te mostrando aqui no gráfico. Essa fase é a fase que a gente chama de série ou série. Tudo bem? E o que caracteriza essa fase? Bom, o que acontece aqui é que eu tenho um aumento de complexidade nesse ambiente. Eu tenho plantas mais sofisticadas aparecendo, animais aparecendo, relações mais interessantes, mais sofisticadas, mais intrincadas aparecendo entre esses organismos nesse ambiente. Tudo bem? Então, olha só, o que caracteriza isso aqui? Aumento de complexidade. Tudo bem? Agora, esse aumento de complexidade na diversidade, nas relações que aparece aqui, só pode ser sustentada por uma produção que é maior do que o consumo. Tudo bem? Se eu olhar para os produtores, estão na base das cadeias alimentares nesse ambiente, olha só, a produção de carboidratos, de glicose, de energia, produção que acontece por fotossíntese, tem que ser maior do que o consumo por respiração celular. Tudo bem? Belezinha? Ou seja, como eu tenho lá uma biomassa crescente, ou para que eu tenha uma biomassa crescente, a taxa de fotossíntese das plantas tem de ser maior do que o consumo por respiração de glicose por respiração celular de todos os organismos, das plantas e da galera que come as plantas, direto ou indiretamente. Tudo bem? Belezinha? Então, olha só, o aumento da altura média das plantas se deve ao fato de que, nesse momento, eu tenho uma taxa de fotossíntese que é muito maior do que a respiração celular que está acontecendo ali. Tranquilo? Beleza? Agora, quando eu olho para a fase 3, olha só, vamos marcar a fase 3 aqui para a gente saber do que a gente está falando. A fase 3, vou marcar com essa corzinha aqui, essa fase aqui do gráfico, olha só que bacana, é justamente aquilo que a gente chama de clímax. Olha só, isso aqui é clímax. E o que caracteriza a fase climática de uma sucessão? Aqui, a fotossíntese é igual à respiração celular. O que significa isso? Que não tem excedente. Tudo bem? As plantas já cresceram, atingiram o máximo da sua biomassa e, portanto,
como tudo que as plantas produzem por fotossíntese é consumido por respiração celular, significa o quê? Aqui não tem excedente, as plantas não estão mais crescendo, aumentando em biomassa, e é por isso que a altura média das plantas se estabiliza. Tranquilo? Belezinha? Então, olha só, a que se deve a estabilização da altura média das plantas na fase 3, nesse momento da sucessão, naquela comunidade, a taxa de fotossíntese equivale à taxa de respiração e, portanto, não tem excedente para a produção de mais biomassa. Tudo bem? Lindo. Ele continua perguntando aí, em quais fases, ou qual fase ou quais fases da sucessão no gráfico, a quantidade de oxigênio liberado pelas plantas por meio da fotossíntese é semelhante à quantidade de oxigênio utilizado por elas na respiração celular. Bom, vamos lembrar disso, né? Se eu estou falando de fotossíntese, um conceito que já apareceu nessa prova em outra questão, significa que, olha só, eu tenho lá CO2 mais água, e a partir desses caras é produzida glicose e O2. E quando eu olho para a respiração celular, o que eu vejo? Eu vejo que na respiração celular, na sua modalidade aeróbica, eu tenho lá a glicose sendo quebrada com auxílio do oxigênio e produzida, além da energia que estava lá armazenada na glicose e é transferida para ATP, vão ser produzidos CO2 e água. Tudo bem? Tranquilo? Ele está perguntando em que fase o oxigênio liberado pela fotossíntese é semelhante ao oxigênio utilizado pela respiração. Veja, oxigênio liberado pela fotossíntese, oxigênio utilizado pela respiração. Ele está perguntando, em outras palavras, em que momento dessa sucessão a taxa de fotossíntese é igual à taxa de respiração. Tudo bem? E, portanto, como você responderia isso? Na fase 3, na fase de clímax. Tudo bem?